é a, terminar um campo magnético por um fio infinito. E Tu quer a obtenção do 4.3, tu conseguiu? eu vi que tem, por exemplo, no slides, o professor ele dá uma maneira de resolver usando o cosseno, o seno, mas aí na minha aula de exercícios, ele deu uma outra solução para isso. Aí eu queria saber qual que seria mais fácil de usar até. Eu vou mandar aqui a resolução Sim, que o sim. professor fez e Esse a assunto tem isso, né? É verdade. Tem algumas formas de fazer essa obtenção. só mandar aqui. Por exemplo, tem essa aí, que é nos slides que ele mandou. Tem essa resolução aqui que eu fiz na aula de exercícios. Certo. Deixa eu só mandar aqui. Eu mandei. Eu não acho que tenha uma forma mais simples ou mais difícil de fazer. Vai da tua percepção, assim, de como as coisas funcionam. Não sei dizer sinceramente qual que é mais fácil, qual que é mais difícil. Deixa eu ver aqui. Essa do ângulo, essa do Z, né? A do Z aqui parece mais rápida, né? Mas eu não sei até que ponto vale a pena isso aqui. Porque não era só um fio? Por que tem um círculo ali, então? Aqui, ó. Deixa. Por que tem esse círculo aqui? Porque eu acho que ele transforma em coordenadas cilíndricas isso. Mas é um fio É. infinito. Bizarro. Uhum. Não, eu não faria isso, não. Primeira vez que eu vejo isso. Tem outra forma ainda, meio linear de fazer. Eu particularmente faria do cosseno. Ah, Aqui até aqui no livro tem uma maneira também que eles mostram na página 80 também. Que é até parecido, que até é diferente até do que a que tem nas duas. pode crer. Página 80 do livro. Eu quero te mostrar ainda um outro livro. Chuta quem Uhum. eu vou mostrar pra ti. O livro que todo mundo usa, o Halley. Deixa eu mostrar pra ti aqui. O Halley também tem uma obtenção de um negócio desse aí. O campo magnético de um fio. Ah, beleza. Aqui. Aqui ainda a parte de partícula, né? Não é bem a parte de fio. Ou já chegou na parte de fio? Aqui chegou a parte de fio. Beleza. Mas aqui é força ainda. Lei de Biot-Savart é só no próximo capítulo, eu acho. Bem, aqui um fio longo. Lembre-se que quando você for fazer a lei de Ampère, né? Essa obtenção do fio longo sai tipo em um segundo, assim. Então, o segredo dessa obtenção tá em entender esse desenho aqui, tá? Ele fez na vertical, o professor fez na horizontal, dane-se, né? Você sempre vai considerar que o ponto tá no meio, né? Mas na prática, como que vai integrar até o ângulo de sobre 2 ali, então não importa. Começa assim, daí tem esse desenho aqui que tu vai ter o DS para cá, o DR, o R sempre em direção ao ponto que tu queira calcular o campo.
Essa Uhum. aqui, Rzinho, Rzão, Rzão, essa distância fixa perpendicular até o fio. E, bem, é que é meio tenso assim ver as coisas, né? Mas na prática tu tem um seno aqui, né? Quem que é o Uhum. seno desse ângulo θ? Θ, ah, é que assim, esse seno, ele aparece como é que eu posso dizer aqui? Ele não está explicando nessa desgraça, mas tem a ver com, não tem a ver exatamente com o seno disso aqui, né? Mas é É, que tem a ver com a compensação dos ângulos aqui, né? Porque quem que é essa componente que a gente está pegando aqui? Ah, a gente está pensando só para um lado, mas é só multiplicar por 2 depois. I0 e 2π. Ah, é que o seno ele é natural daqui, dessa parada, né? Ah, mas eu não gosto de dizer que ele é natural, porque tem um argumento para ser seno aqui, eu só não lembro qual é. O seno desse ângulo externo aqui. Por que que é o seno, né? Tem um motivo para ser o seno. Quando a gente está falando de produto vetorial, a gente está falando do seno do ângulo, mas ele não mostra claramente por que aqui é o seno. Merda. Ah, tá, vamos por hora só aceitar que é o seno do ângulo aqui. uhum. Essas variáveis não são independentes. Agora, esse cara aqui é o cara chato, ó, pra tu lembrar. Seno de θ é seno de π menos θ, por causa da simetria da função seno. E seno de π menos θ aqui vai ser quem? Π menos θ é esse cara aqui também, né? Certo? Certo. Concorda comigo? Uhum. E o seno desses dois caras são iguais. Ah, então, seno é cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, Rzão dividido por Rzinho, tu escreve por teorema de Pitágoras dessa forma, né? Uhum. Aí tu faz a substituição e já era. Então, o segredo tá aqui, cara. Eu não sei o quantos passos teu professor fez lá, mas aqui até que tá bem feito. Só acho que ele devia ter explicado melhor o porquê do seno. Porém, a gente sabe que quando tá com produto vetorial sempre é seno, né? Ah, tipo na própria lei da força lá, o F vetorial, o QV vetorial B, no torque, né? Todas essas forças meio estranhas são desse jeito, beleza? Beleza. Cara, preciso ir no banheiro, tá? Sem problema. Então, dá uma olhada aí no que foi feito. Se tiver qualquer dúvida, me fala. Ok.
Pronto, man, desculpa aí a demora. Então, Agora sim. Vamos lá então, meu filho. Então, bem, ó, eu vou te falar uma coisa, cara. E essa coisa é meio triste. Quando você tá no começo da graduação, assim, ó, infelizmente você tem que meio que decorar essa solução, tá? Todo mundo né? decora. Não só essa, mas como tu já deve ter passado por campo elétrico, você sabe que tem um monte de coisa lá em campo elétrico que tem que decorar também, né? Então aqui não Uhum, vai ser muito diferente. Mas é meio lógico quando você para pra pensar, né? Você olha pro ângulo, lembra que esses ângulos aqui, eles têm o mesmo seno, né? Para a esquerda e para a direita aqui vai ter o mesmo seno, se tu pensar no círculo trigonométrico, é isso mesmo, né? E sim. pronto, né? Então, beleza. Acho que é isso. Vamos para a próxima, então. Tá. Qual que tu quer ver? Ah, fazer o. Pode ser o 4.5. 4.5. Ah, sim, sim, sim. Isso aqui também Que tem. também tem a ver com o filtro. Isso. Bem, tem uma fórmula, né? Para a força. Quando os fios estão na mesma direção, eles se atraem. Desculpa, as correntes nas mesmas direções se atraem, as correntes nas direções contrárias se repelem. E tá aqui a explicação mais ou menos, tá bom? Uhum, Eu tenho o campo, beleza? O campo que a gente acabou de obter, né? E existe essa distância perpendicular entre as retas paralelas, D. E como você está falando de uma força que passa num fio, né? Então você está falando de uma força de um fio, melhor dizendo. Você está falando de uma força gerada por uma corrente elétrica, né? Um campo magnético gerado por uma corrente elétrica, por sua vez vai gerar uma força. Então você está falando dessa equação aqui, né? Existe a QVB e existe a ILB também, né? Muito bem. E aqui embaixo, né, nós vamos ter então o fato de que se elas são perpendiculares, o produto vetorial entre o L, que é o sentido do, vamos dizer assim, o L é o comprimento, né? Mas ele também dá uhum, o sentido que a corrente está passando, vamos dizer assim. Porque a corrente não é um vetor, né? Então, esse vetor vai ter que acompanhar o comprimento, não a corrente. Então, por isso que o L é um vetorzão aqui, que está aqui. Então, a gente nota, né, que, como é de se esperar, já que a gente está falando de força magnética, o campo magnético e a direção da propagação da corrente são perpendiculares. Portanto, aqui tu vai ter esse seno de 90 graus, tá, ok? ok. E pronto, né? Agora, quem que é o L aqui, né? De novo, a gente vai ter que lembrar que essa força magnética, né, vem daqui, né? Então, tu vai acabar substituindo esse cara aqui e vai chegar nessa expressão. Bem, eu acho que isso aqui é suficiente, né? O professor deve aceitar isso como argumento, né? Então, na prática, se tu parar pra pensar, é tipo, olha só, é tipo a lei de Coulomb. Porque o que que diferencia o campo elétrico e a força elétrica na lei de Coulomb? Não é o fato de que a força tem aquela carga extra multiplicando, Uhum, certo? Então, beleza, lá tem a carga extra. Essa é a equação do campo. A equação da força é a própria equação do campo, só que com essa carga extra aqui. Essa, entre aspas, carga, né, de corrente, vamos dizer assim.
Sim. certo? Como a corrente não anda sozinha, tu tem que ter aquele comprimento para onde ela tá passando. Beleza. Então, assim fica até fácil de decorar a fórmula, né? Mas essa fórmula aqui aparece muito, é importante tu decorar. Beleza. Então tá. Agora É, a gente. no. Diga. Eu dei uma olhada aqui rápida nos slides, também é a mesma coisa que tem. Tem sim, tem que ser. O problema é que, às vezes, né, cara, você não vai ter a forma exata dela, né? Porque, tipo, tu vai querer uma semicircunferência, como é o caso aqui, né? Ou uma circunferência completa, ou qualquer merda que seja. Mas no nosso caso aqui ainda é só essa. Deixa eu bater um print, colocar Uhum. aqui e deixa eu pegar o problema também. Nós queremos esse. Veja, o comprimento é o mesmo, é só trocar a corrente ali, né? Ô, Rafa, tu sabe que se tu quiser, tu pode me pedir para fazer uma conta determinada, assim, quer dizer, se tu quer que eu faça, se tu quer que eu obtenha ali, igual o Halley está obtendo, a equação do fio, eu poderia fazer aqui também, tá? É, Aqui, só para mostrar como é que fica a equação. Depois os cálculos eu posso fazer. aham. Ah, então beleza. Então aqui a gente não precisa pôr o número, né? É, não precisa. Tá. Beleza. Então você já entendeu qual é a fórmula, é essa aqui mesmo. Agora, qual outra tu quer ver, então? Só uma pergunta ali, rapidão. Diga. Ele falou que tem que estar a 2 metros de cada um dos fios. Então, onde que isso entraria na nossa conta? Ó, dois fios paralelos muito compridos. Esse 2 que ele tá falando é a distância entre os fios, entendeu? Mas não é o L ali em cima? De 1 milímetro Não. a O distância? L. Ah, é verdade. Eu pensei que o L fosse o comprimento. Mesmo que estiverem separados por uma distância de. Determine a força que atua em 2 metros de cada um dos fios. Não, não, não. Então esse cara aqui é o L. Esse cara é o nosso L. É o Lzão. Tá. Em 2 metros de cada um dos fios, entendeu? Uhum. Ele tá, de certa forma, falando igual um português que fala um português meio enrolado, que esse fio tem 2 metros. Pelo menos foi a minha interpretação. Qual é a força que vai atuar nos 2 metros do fio? É isso que ele quis dizer, entendeu? Uhum. Então ele quis dizer que o fio tem 2 metros. Quer saber a força que atua nesses fios de 2 metros? É isso. É? Ok. Aham. É porque sem essa informação não teria como fazer a força, né? Aqui tu precisa da corrente, que são a mesma, né? E paralela. Ah, e tem isso, tá? Se as direções são as mesmas, elas se atraem. Se Uhum. fossem direções contrárias, se repeliriam. Então tem que deixar isso claro também. Que é uma força de atração. Beleza. Normalmente, força de atração, a gente escreve com sinal negativo, tá? Então, talvez tu tivesse que deixar essa conta negativa para demonstrar isso, ok? E aí, qual mais? Aí um que eu queria fazer, que a gente não fez na aula de exercício, é o 4.16. Ixi, tô com medo dessas figuras. Me parece um solenoide isso. Um cilindro com comprimento 20 centímetros, muito estreito, feito de um material com susceptibilidade magnética 2, constitui um núcleo de enrolamento de 150 espiras, percorridas por uma corrente de 2 amperes. Ah, caramba! Ele está pedindo a permeabilidade. Normalmente a gente já recebe isso como dado do problema, né? A permeabilidade é uma característica magnética do meio, né? Ele está Uhum. querendo qual vai ser a característica magnética desse cilindro, caraca. Loucura. Isso aqui é a Little Bit assustador. Deixa eu lembrar. Tá só um segundinho para lembrar. Aham. Ah,
a gente sabe que a permeabilidade é que assim, tem uma formulazinha para permeabilidade, né? É meio. Se for só isso, vai ser bem fácil, ó. Deixa eu só pegar esse enunciado, colar aqui, dar uma reduzida, e dar uma escrevida aqui, que permeabilidade magnética é assim, ó. Mi igual a 0,1 mais o QM, certo? Não sei se tu já viu essa Aham, fórmula. sim. Então é só fazer isso, né? Agora, como a gente vai estar somando 2 aqui, vai ficar basicamente 12, né? Porque esse cara é 4π, né? Então vai ficar 12π. 12π vezes 10 a menos 7, né? Bem, talvez eu fui meio rápido aqui, então vamos substituir. Esse cara é 4π vezes 10 a menos 7. E aqui é um mais 3. Então, opa, mais 2. Então aqui vai ficar 3, Uhum, 3 vezes 4, 12. Tudo bem? ok. Acho que é só isso. Apesar de estarmos falando de um cilindro e tal, a fórmula da permeabilidade magnética é essa. Então, tem muito o que fazer. Agora, vamos falar do intensidade, magnetização. Também são umas formulazinhas, né? Não sei se tu tem todas elas aí, mas eu lembro de algumas delas. Vamos lá. Ah, deixa eu só ver uma coisinha. É Diga. porque ele dá um. Ele dá diferente, ele dá o permeabilidade com um Rzinho. Com L? Com um R na resposta. Com R? Com R na resposta. Esse é o 16, né? Deixa eu ver lá na Aham. ficha do professor. Mas daí é apelação, hein? Tu pega o teu professor, deve ser um velho que já dá isso há 15 anos a matéria. Ah, eu tô vendo aqui na fórmula do teu professor, é a mesma. Tá ali, 12. 12π vezes 10 a menos 7, pô. Então, calma aí, ali no capítulo 416 propostas resolvidas. Tem 4,16, certo? É, que ele dá ali, ele chega ao 12π, mas aí depois ele transforma isso no 3,8, esse 10 a menos 6. Não, Só ele que ele mudou a tem unidade, né? Ele tá só brincando ali com as unidades. Ele tá passando para outra unidade. Henry por metro, eu acho que ele passou ali. Por que ele tem quê? o H, não é? É, Ao bem, invés a de, unidade que ele quer, ele não deixou claro no enunciado, né? Eu achei pois em é. Tesla metro por ampere ao quadrado, que normalmente é a unidade, que é a unidade do SI. Bem, o Henry também é a unidade do SI, mas é a unidade que a gente está mais acostumado, né? Uhum, A trabalhar, né? Porque a gente está mais acostumado com 4π vezes 10 na menos 7, né? Como permeabilidade. Agora, se ele quer passar para Henry, né? Daí, daí ele só fez uma conversão de unidade, cara, mas continua sendo a mesma resposta, tá? uhum. Agora, a conversão de unidade que ele fez ali, sendo bem sincero, não conheço, tá? Não sei como é que ele converteu ali. Eu não sei nem se esse H é Henry também. Ele tá dizendo que esse H é Newton metro por. Ah, por que que mudou aqui também? Ah, Eu achei estranho também. será que ele tá ah, fazendo alguma divisão que a gente não viu aqui? Não, Deixa eu ver se no ele livro não, de ele problemas não ele botou. fala alguma coisa. Eu acho que é só uma conversão de unidade, tá? Que nem passar de Uhum. segundos para horas, assim. Mas. É que eu acho que ele faz porque a gente vai estar usando o H no exercício. Talvez seja por causa disso. É o que eu, pelo menos que eu entendi que ele fez isso.
A gente sabe que dá para ser. Dá para converter para Henry por. Converter para Henry, isso aí. Não sei, cara. Não sei o que o professor fez ali, porque a princípio Henry também não é si. Não tem por que tá mudando ali. Entendi o que ele fez, porque, pô, do nada ele some com. Ele vira 3,8 ali. Ele multiplicou, pô. Tá, vamos ver o que ele fez aqui. Mas a minha resposta tá certa, você tem que concordar comigo. Sim, é. Tá, então tá bom. Tá certo. Deixa eu pôr aqui. Eu acho, ó, olha só. Dizia eu que na aritmética. Veja, até aqui a gente tá igual. Até aqui a gente tá Uhum. igual. Daí, ele passa para essa desgracinha aqui de Henry por metro. Que na prática foi pegar essa coisa aqui e multiplicar por metro. Ele pegou a nossa resposta e multiplicou por metro. Porque se tu olhar as unidades aqui, ó, são a mesma coisa, né? Só que Uhum. parece metro multiplicado. Entendeu? Então, Sim. eu acho que tem a ver com isso. Não, ele dividiu por metro. Ele dividiu por metro. Porque, vamos ver. Para que apareça Henry ali, a gente tem que multiplicar por metro. Mas isso aqui já é Henry por metro, então. Então, será que ele dividiu ou multiplicou por algum metro aqui para precisar mudar isso? Dividir ou multiplicar por 20? Multiplicar não foi, porque senão daria 4,8. Será que ele. Mas ele sumiu com o pi também, né? Pode ser que ele tenha sumido com o pi aí, tenha dito que pi é 3,14. Quanto que é 3,14 vezes 12? Deixa eu ver. Ele sumiu com o pi também, né? Ah, Pode ter sido só isso. Eu acho que foi só isso, cara. é Porque 3,14 vezes 12 é 37,68. Mas aí deve arredondar para 3,8. foi isso que ele fez, só foi isso. Ah, foi. E trocou a unidade ali. Porque isso aqui é Henry por metro. Tá bom? Tá bem. Pronto. Então tá bom. Se tu confia, tá valendo. Foi só o pizinho. Nossa, tudo isso por um pizinho. Agora, vamos ver a próxima ali. Ele está falando de intensidade de campo magnético H. Então, a intensidade do campo magnético uma espira é NI sobre L. Isso é bom de decorar também. Então, esse aí Parece seria que- o H, N sobre L? a Ou... intensidade do campo magnético, exatamente. N e chamaria assim, sobre L. Então, qual é o nosso número de espiras mesmo? É 150. 150. 150 vezes 2, dividido pelo comprimento em metros, 0,2, certo? Uhum. Então, isso vai dar 300 dividido por 0,2, ou seja, a mesma coisa que multiplicar por 5, 1.500. Tá. Isso era o H. Agora, magnetização, emissão. Magnetização é o Q vezes o H. Que é o nosso 2 ali vezes esse 1.500. Aqui era só jogar na fórmula essa conta em paz. E o campo magnético aqui, você se lembra da fórmula? Ah, Bem, baseado nas coisas que nós temos, né? Nós temos, por exemplo, o
intensidade do campo magnético, nós temos a permeabilidade. Era a lei de Ampère, que a gente... Aí, não é? Não. Bem, a gente tem a corrente, mas com os dados que a gente tem, não precisa disso. É mais fácil tu usar simplesmente as coisas do contexto do problema aqui, que é a permeabilidade Uhum. vezes o H, né? Que é a intensidade do campo magnético, beleza? Ok. Aí tu encontra o campo magnético de fato. Que vai ser, então, 12π vezes 10 a menos 7 vezes o 1500. 1,5 vezes 12 dá 18. Né? É 1 mais a metade, né? Então 18. Uhum. E matando ali os 10 nas coisas, 10 a menos 4. Tesla. Beleza? Ok. Então, tá bom. Pronto. Acho que chegamos em tudo que pedia, né? Tá bem. As correntes de magnetização. Corrente de magnetização aqui já é uma continha um pouco mais. Ela não é tão longa assim. Tu lembra, por acaso, do argumento aqui para corrente de magnetização? Não me lembro. Bem, para que a gente possa encontrar a corrente de magnetização, primeiro a gente vai ter que encontrar a densidade da corrente de magnetização, beleza? Que é o J. Então Tá. vamos deixar bem claro aqui que a gente quer esse cara primeiro. Só que para encontrar esse cara, a gente primeiro tem que encontrar o J. E depois, né, se a gente tiver a densidade, você já sabe, é só multiplicar pela área que tu tem a corrente. Uhum. Tipo aquela fórmula lá mesmo da integral, né, que o I, igual, a gente viu ontem, né, lembra? Uhum. Então, basicamente é isso. Se a gente levar em conta uma corrente uniforme, não precisa de integral nenhum. Só que daí o que que acontece, né? Esses cilindros, cara, de indução, assim, solenoidezinhos, eles são considerados, assim, muito estreitos, beleza? Ok. Então, né, como é o caso aqui, vamos considerar que é o caso aqui, até porque, se você ler o enunciado, ele não fala nada sobre a área do cilindro, certo? Certo. Então, o argumento aqui é que ele é muito estreito. Então, tipo, para a obtenção dessa corrente, isso não vai ser significativo. E na prática, então, tu vai dizer que a corrente de magnetização, ela vai ser basicamente dada pela magnetização do material e o comprimento dele, tá? Uhum. Mais ou menos isso. Então vamos argumentar assim. Ah, só deixa eu dar o meu óculos para minha mãe, que já tá me irritando já. Pra ela dar uma limpada. Ok. Voltei, cara. Pronto, ó, o argumento é aquele que eu falei. Então, apesar essa fórmula ser verdadeira, a gente não vai usar ela porque a área é muito pequena. Tá. Como a área é muito pequena, vamos utilizar o argumento de que a corrente de magnetização é dada simplesmente por relação da magnetização e seu comprimento. É porque as unidades vão bater, né, se parar para pensar. Então, tu Uhum. vai ficar com IM igual a magnetização vezes o L.
Só tu pensar um pouco na unidade ali que tu vai ver que faz sentido. Então, bem, eu acho que é isso, tá? Eu não tô olhando o que o teu professor fez, mas vai ficar 600 amperes. Caramba, é ampere pra caramba. É. É isso? Deixa eu ver. A corrente na superfície, uma corrente na unidade de distância, a corrente no volume. Eles falam que como é uniforme, como o M é uniforme, o JB vai ser igual a zero. A densidade é zero. Não, o nosso J. A densidade? É. O JB é a Não é isso corrente que ele por tá unidade pedindo. de área. Corrente de magnetização no material. Ele não tá pedindo a densidade de corrente. Ah, ele falou aqui. O argumento do cara é que é zero? Merda é essa? Tô vendo aqui. Mas como Deixa eu assim não ver tem corrente de se a resposta magnetização? tem alguma coisa. Não, na resposta ele só dá o JM, que é igual Ele a diz que- 3.000 amperes menos 1. Então ele está dizendo que para ter corrente de magnetização, tem que ter uma densidade não uniforme. É, mas aí na resposta do livro tá como 3.000 o JM, não Outro como professor zero. está errado. É, deve O ter feito J, errado. o J eu não sei, né? Eu sei que 3.000 era o outro negócio que a gente calculou aqui, né? Uhum. O Mzão. Obrigado, mãe. Deixa eu ver se tem alguma coisa que fala aqui. Não, é. Talvez a gente. Não sei, talvez tenha mais uma fórmula aí para. Bem, é que todas as formas para corrente de magnetização vão acabar envolvendo a área de seção reta que a gente não tem. Eu não sei, velho, para falar a verdade. Talvez o professor esteja certo. Ou talvez não. Isso aí não sei isso. É, também não sei. Beleza. E aí, velho? O que mais que nós temos aqui? Aí a gente pode ver o 4.17, que eu também não fiz em aula. E por último, eu queria ver a equação de Lorentz. Também vai cair, mas a gente não viu nenhum exercício ainda. 4.17, beleza. Deixa eu pegar Aham. aqui. Vamos ver. Material de controle cilíndrico muito comprido, raio na verdade, magneticamente por uma corrente elétrica estacionária, a unidade determine o campo magnético B criado pelo condutor no seu exterior a uma distância R. Tá, aqui já pode usar a lei de Ampère, será? Ou essa parte aqui da tua prova ainda não aceita usar a lei de Ampère? Não, a gente pode usar a lei de Ampère. Isso aqui ele quer simplesmente saber qual que é o campo de um fio, né? Que a gente Uhum. já conversou hoje. Só que se a gente pensar na lei de Ampère fica mais fácil, né? Tu lembra qual que é a lei de Ampère? Aqui a integral do fechada do PDL é igual Isso, o, o nosso. Eu sempre esqueço o nome disso aí, mas o Uzinho zero, a e zero integral milha. do JNDS.
Isso. Ah, daí você tem lá o seu cilindro, você, né? Você pode até fazer um Uhum. cilindrinho aqui, aí você vai ter a amperiana, né? Daí você sabe que a amperiana tem um vetor dl aqui, e o campo magnético também é esse cara meio rotacional aqui, em direção ao mesmo, no ponto, no B. Eles são sempre paralelos, né? Uhum. Portanto, você pode pôr o cara para fora, fazer a integral só de dl, zero i. E como você está falando de um círculo, né? Então, esse dl vai ser uma integral fechada, né? Vamos lembrar. Então, esse πr, né? Nome zero i, portanto, zero i sobre 2πr, certo? Certo. Tá bom. Uma coisa banal, né? Quando a gente está falando de lei de Ampère. Apesar de Uhum. que a lei de Ampère ela só vai ser útil quando a gente estiver falando de situações muito simétricas, né? Tipo um fio. Nem a lei de Gauss. A lei de Gauss, ela é uma lei universal. Você pode usá-la sempre. A lei de Ampère também, é uma lei da natureza. Só que nem sempre vai ser fácil usar ela, entendeu? Uhum. Lei de Gauss tu pode usar para qualquer geometria, mas talvez tu fique a vida inteira fazendo a conta. Aí Pois é. por lei de Coulomb sai mais rápido. Apesar da lei de Coulomb ser uma consequência da lei de Gauss. Então, a mesma coisa eu posso falar sobre a lei de Biot-Savart e a lei de Ampère. O que que pede agora a B aqui? Determine o campo magnético B criado pelo condutor no seu interior. Campo magnético criado no interior. Ah, bem, então é aquela historinha, né? Que quando tu tem um cilindro, né? Vamos pensar num cilindro aqui, né? Você pode pensar que você não está calculando lá fora, né? Está calculando aqui dentro ainda. Uhum. Então você vai ter. É que nem lei de Gauss, né? Você vai ter o raio aqui, daí você tem o que seria o raiozão daquilo que você está trabalhando, né? Uhum. E o que acontece? Você continua com BDL aqui igual a M0 i. O problema é que esse I ele pode ser obtido como uma integral de JDA. Uhum. E no caso aqui, É que aí a gente pega a área, que é a parte anterior, não é? a questão não é bem a área, mas a questão é que você não está pegando toda a corrente, entendeu? Se você está integrando até aqui, você pega a corrente até ali. Esse é o ponto. Entende? Ah, ok. Então É até. tipo a lei de Gauss mesmo. Então a Então você vai ficar. integral é do zero ao R, ou não? Isso, de zero a Rzinho, exatamente. Uhum. Só que ela é uma integral dupla. É Entende? que se a gente Você colocar está pegando uma o. área. Se a gente coloca o dA, não é dr, r mais d teta, r d teta é de teta, mais o dz e z, mas aí como não tem z, a gente tira esse z, não é? Isso. Só que tem um detalhe aqui. Ah, eu vou colocar esse ρ por enquanto. Quem que é ele? Ele é a densidade de. É. Ele é. Eu vou usar J, né? Não sei porque eu usei ρ, sou retardado. J. Mas quem que é o J, né? O J, ele é a densidade de corrente, certo? Uhum. Então ele, por sua vez, é a corrente total dividido por πr quadrado. Πrzão ao quadrado. Ok? Uhum. É isso que ele é. É a corrente total por πrzão ao quadrado. Que no caso aqui ele está chamando essa corrente total de isão, né? Ok? Uhum. Ah, eu chamei de izinho antes. Eu vou chamar de izinho. Eu vou chamar de izinho mesmo. Que a gente normalmente chama de isão. Eu vou chamar de izinho.
O teu livro também chama de isão. Como eu chamei de izinho, agora vai ser izinho. Beleza? Essa é a corrente, essa é a densidade de corrente, beleza? Uhum. Por quê? Porque eu não quero deixar minha resposta em termos da densidade de corrente, eu quero deixar em termos de visão, risão, essas coisas. Sim. Então vai ficar 2πr e 0. Já dá para apagar esse 2π com aquele 2π ali. E agora, tudo bem? Aham. Então, vai ficar 0ir por 2π rzão ao quadrado. Beleza? Então, esse R aqui é o R que te leva até onde tu quer calcular, tá ligado? Uhum. Enquanto esse Rzão aqui embaixo é o Rzão do tamanho da área do fio mesmo. Beleza? Beleza. Ah, só porque. Por que que ele R ao quadrado vira um R? Por que que esse Rzinho virou R quadrado? Não, Ou é por que que o porque Rzão, o. por causa desse R aqui, né? Eles se cortam, né? Ah, não tinha visto. Tá. Ok. É o mesmo Rzinho que vai até Uhum. onde tu quer calcular. Então tá Ok, bom. ok. Ok, ok. Tá aí feito. Determina a densidade de corrente de magnetização no condutor de novo, essa merda. Mas tem uma fórmula aqui. Oh, não me diga, professor, que tem uma fórmula na física. Que é o seguinte. Se não me engano, de novo, envolve essas coisas de permeabilidade do meio, etc. D e 0H. Né? Então, a gente está falando de magnetização, a gente está sempre falando de um meio que não é o vácuo na prática. Ou seja, vai ter uma permeabilidade diferente. Onde esse H, né? A gente já viu isso de certa forma hoje. Eita, acho que não vai ter espaço. Já viu isso de certa forma hoje? Vai ficar. Aqui eles colocam que a integral fechada do H é igual a U I interior. Fe- ah, integral fechada do H dele é igual ao interior, que nesse caso H é igual a I interior sobre Tá 2πr. dizendo da C ou da D ainda? Em geral, o da B ele coloca esse H. Ele fez, então, levando em conta o H na Sim. B. Na prática, como eu tô te mostrando aqui, o H e o B é basicamente multiplicar por mi0 mi, certo? Acabei de Uhum. mostrar aqui, né? Então não vai mudar absolutamente nada lá, né? Concorda comigo, né? Sim, A menos essa constante aí multiplicando. Ah, certo? certo. E agora como é que vai ficar aqui? Bem, aqui está o ponto, né? Se a gente está falando de um material que ele é condutor, que é diferente de um material magnético, então a densidade de corrente de magnetização é zero, né? Ele falou que é condutor? Não lembro. Ó, condutor, né? Uhum. Pelo que me consta, quando é condutor, ou seja, não é magnético, é zero, tá? E a prova aparece aqui já, se tu quiser ver. É o seguinte. Sobre mi, b, menos um mi zero, b, sobre mi zero, mi. Vai ficar igual a b mi, menos b mi. Vai dar zero, né? Deu zero aí, porque o professor também? Deixa eu ver. AC. Uhum.
Ele coloca se o R for maior, se o Rzinho for maior que o R, dá 0. Mas se o R for menor ou igual que o Rzão, ele dá outra coisa. Sério? Putz. Deixa eu ver o que o teu professor fez. Só um segundo. Na verdade, ele pega o E. Parece que tá tudo certo ali até É. a C, né? Tudo certo até a C. E o começo da C também tá certo. Mas ele faz um negócio mais elaborado aqui mesmo, levando em conta que é um fio. Isso é estranho. Mas se ele fez, eu boto fé, né? Isso eu pensei o contrário. Óbvio, né? Depois do fio é 0, claro. Uhum. Porque a gente tá querendo no fio, né? Só que provavelmente ele tá falando isso por alguma condição de contorno. Eu tô vendo aqui, não tô te mostrando, mas tu também tá vendo que nem eu. Ele fala do K, M, que vai ser simplesmente esse produto vetorial ali, que vai dar para uma outra coordenada. E depois é só fazer a derivada disso na direção radial. Essa aqui eu não conhecia, velho. Essa derivada específica aqui no final. O rotacional é cilíndricas, isso, né? Rotacional em cilíndricas, beleza, eu sei que existe, mas ele pegou e fez a derivada aqui na direção de interesse. Pelo que eu tô vendo aqui, a direção Z. E ele tá derivando em R, né? Pegando só aquele Uhum. termo negativo lá. Bem, eu só acredito, porque eu não conhecia. Beleza? Beleza. Melhor ali Deixa eu só ver se decorar, na, né?